Você já fez essa pergunta? Por que algumas pessoas fracassam? Olha, no mínimo, você já fez essa pergunta. Por que algumas pessoas fracassam? Ou por que sempre algumas pessoas elas fracassam? Se você não fez essa pergunta, com certeza, para você já deve ter analisado a vida de alguém, visto isso acontecer na vida de alguém, e é uma pergunta que deve ser feita sempre. Por que algumas pessoas fracassam? Ou por que existe fracasso na vida de umas pessoas? Porque sempre há um fracasso. E sabe, irmãos, existem algumas coisas que eu quero alinhar com você, eu quero levar você a refletir. Hoje eu quero que você pegue por revelação aquilo que vai ser dito. Existe uma lista de coisas que nós poderíamos atribuir a várias situações, mas eu não quero falar aqui de circunstâncias, mas eu quero falar de características de pessoas que vai fazer com que essas pessoas sempre venham fracassar na vida delas, sempre venham arranjar uma desculpa. Eu falo isso direto. Enquanto houver uma desculpa, o diabo vai dar um motivo. Por que pessoas, elas dão alguns passos, mas elas não conseguem ir além? Porque essas pessoas, existem algumas características nelas, e eu quero mostrar isso para que você possa identificar. Se houver alguma identificação com você, se houver alguma situação que você precisa corrigir, você vai corrigir, ok? Se também não tem a ver com você isso, serve de vacina, mas de alguma forma eu quero que você fique alinhado e o teu coração preparado para algumas características que eu vou passar para você sobre isso. Uma das características que fazem as pessoas fracassarem ou faz com que elas venham desistir facilmente, uma dessas características é incredulidade. Pessoas que são incrédulas, essas pessoas facilmente, elas vão ter problemas terríveis para alinhar o caráter dela. Por quê? Porque incredulidade, queridos, não é simplesmente uma falta de fé. Incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Uau, isso é muito forte. Incredulidade é simplesmente chamar Deus de mentiroso. Lá em Números, no capítulo 13, nós conhecemos uma passagem que ela é muito conhecida, ok? Quando o Caleb, ele vai junto com os espias, eles vão espiar uma terra, ok? E essas pessoas, eles vão trazer um relatório, ok? E o relatório que eles vão trazer é um relatório desanimador, é um relatório que não vai trazer crença nenhuma. Mas Caleb, lá em Números 13, no versículo 30 e 31, ele vai reverter esse relatório, porque ele vai fazer esse povo se calar diante de Moisés, e ele simplesmente vai mostrar que tem que ter fé e tem que ter uma ação. Nós temos que ter uma ação diante de um relatório contrário. Então veja bem, todas as vezes que você lidar com pessoas incrédulas, essas pessoas são pessoas tendenciosas a fracassar na vida delas, não dá nada certo. Em Números capítulo 13, no versículo 30, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, incredulidade vai fazer as pessoas desistirem, vai fazer as pessoas não andarem, vai fazer as pessoas não arriscarem. A primeira característica de alguém que fracassa na vida, de alguém que é um fracassado na vida, é incredulidade. Ele só vê obstáculos, ele só vê problema, ele só vai ver situações que nada vai trazer para ele retorno, ok? Tudo isso por quê? Porque são pessoas que elas não têm um coração voltado a crer nas promessas de Deus.
Lembre-se, incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Isso é muito sério, isso é poderoso demais para que você possa ficar dando essa arma ao diabo. Incredulidade é você não confiar em Deus, nas promessas que Ele fez a você. Se você é uma pessoa incrédula, se você não confia naquilo que Deus falou, você está chamando Ele de mentiroso. Isso é muito sério, ok? Outra característica de uma pessoa que fracassa ou de pessoas que fracassam são pessoas indecisas. Pense num problema seríssimo. São pessoas indecisas, pessoas que não sabem o que quer. Tiago, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz simplesmente que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, pessoas indecisas, irmãos, é a pior situação que existe, é você lidar com alguém que é incrédulo e ela é indecisa. Toda pessoa que ela é indecisa, essa pessoa, ela nunca vai ter firmeza naquilo que ela fala, ela sempre vai usar no seu vocabulário, eu acho, os achismos dela são terríveis, a axiologia dela é imensa, eu acho que não vai dar certo, rapaz, eu não sei se vai, olha, porque, olhe, eu não sei, eu acho, olhe, não sei, rapaz, não, eu vou, tudo certo, vai dar certo, não sei se vai dar certo, olhe, sabe aquela pessoa sempre indecisa, hoje ela quer, amanhã ela não quer, hoje ela vai, amanhã ela não vai, hoje ela está firme, amanhã ela não está firme, hoje ela quer cultuar, ela quer celebrar, mas chega perto do horário do culto, ela desiste, ela não vai vir mais porque o tempo está feio, diz que vai chover, porque não sei o que, é aquela pessoa indecisa. Essas pessoas, elas são tendenciosas a fracassar, porque elas nunca estão caminhando, ou elas nunca estão direcionadas para funcionar dentro de decisões, elas são indecisas. Uma hora ela gosta de algo, outra hora não gosta, ou ela muda de opinião porque alguém falou a respeito daquilo, ela não tem firmeza, ela não tem as suas convicções. Então, pessoas indecisas são pessoas tendenciosas a fracassarem constantemente. Por quê? Porque uma pessoa indecisa, ela não tem uma plataforma, ela não tem um chão que ela possa subir e ela possa definir sobre isso. Então, são coisas que muitas vezes vai fazer as pessoas fracassarem, são indecisão. Outra coisa, pessoas, terceiro ponto, se o primeiro ponto eu posso dizer para você que são os incrédulos, o segundo, os indecisos, outro ponto importante, característica de alguém que fracassa, pessoas que não têm foco, ok? Pessoas que são desfocadas. Isso é, queridos, um absurdo. Alguém que não tem um foco na vida, alguém que não caminha, que não avança para algo. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículos 7 e 8, a palavra de Deus, quando Deus vai falar com Josué, quando Deus vai animar Josué, quando Deus vai agora mostrar para Josué qual é o caminho que ele vai trilhar para ser alguém de sucesso, para ser alguém bem sucedido, para ser alguém que vai ser vitorioso, a primeira coisa que Deus trabalha com Josué é foco. Ele fala para Josué, Josué, tão somente, ele diz, esforça-te e tem muito bom ânimo para ter de cuidado, o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele diz assim, dela não te desvie, está falando foco. Josué, foco na missão, foco no propósito. Josué, se você for desfocado, você não vai viver nada que eu prometi para você. Você tem que ter foco. Aleluia. Então ele diz assim, Josué, foco. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que, propósito, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que Deus está dizendo para Josué, foco Josué.
Josué, se você quer prosperar o teu caminho, se você quer avançar no teu caminho, se você quer avançar no propósito que eu tenho para você, foco. Se você for alguém desfocado, se você for alguém que se distrai facilmente, se você está dando ouvidos às distrações, Josué, você não vai conseguir ser alguém que vai ser vitorioso. Você simplesmente vai ser alguém fracassado. Por quê? Pessoas que não têm foco, para elas, quem não sabe para onde está indo já chegou, ok? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Isso não é para pessoas que estão focadas. Quem está focado sabe para onde está indo. Amém? Outra coisa, lá no Salmo 112, no versículo 7, Deus diz, olha o que Deus diz tremendamente, ele disse, não temerá maus rumores, o seu coração está firme. Ele diz assim, confiando no Senhor. O que ele está dizendo com isso? Não temerá maus rumores. Ele está dizendo, rapaz, fique focado, fique atento, não venha temer os maus rumores, não venha temer o que vai acontecendo do lado de fora, fique focado. Ele fala, fique focado, por quê? Porque você precisa entender qual é o alvo, qual é o foco que eu tenho para você. O próprio Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele vai dar uma aula de foco extraordinário. Paulo, ele diz assim, quando ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, quer dizer, aquilo que não faz parte do meu futuro, ok? Aquilo que está no meu passado, eu não posso me projetar para o futuro com números do passado. Números do passado, eles não vão me dar sustentabilidade para o futuro. Ele me serve simplesmente para me poder ter uma base. Mas os números do passado, eu não posso me projetar para o futuro com números do passado. Porque se eu estou vendo uma tendência, eu estou vendo um crescimento, eu tenho que olhar para o futuro. Eu não posso, não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Então Paulo, ele diz assim, não que eu tenho alcançado, ele fala, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele diz assim, avançando para as que estão diante de mim, ele diz, eu prossigo para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu estou caminhando, eu estou avançando. Paulo diz, olha, eu vou para frente, eu não quero saber de perder meu foco. Ele falou, eu não alcancei. Ele falou, mas uma coisa eu faço, eu vou esquecer dos números, eu vou esquecer daquilo que ficou para trás, as experiências que não deram certo, aqueles fracassos que eu tive lá atrás. Ele falou, eu esqueço de tudo isso. Ele falou, mas eu vou prosseguir para um alvo. Então, aqui você precisa entender, pessoas incrédulas, ok? Pessoas indecisas, pessoas desfocadas ou pessoas que não têm foco, essas pessoas são tendenciosas para viver uma vida de fracasso, para viver uma vida sempre recomeçando. Pega essa outra característica. Que característica? Os sabichões. Tu já viu os sabichões? Tu já viu aquelas pessoas que sabem tudo? Pessoas que têm estatísticas de tudo? Pessoas que têm tudo, sabe tudo. Tu vai falar sobre um assunto, é o sabichão. É a pessoa que manja tudo, sabe tudo. Sabe a contabilidade da empresa de todo mundo, mas a vida dela, ela nunca construiu nada, ela nunca fez nada na vida dela, ela não tem nada para poder ela olhar e falar assim, não, eu construí isso. Esses são os sabichões, os metidos a sábios. E essas pessoas sabem ter uma teoria absurda, mas a prática delas é lá embaixo ou nada. Isso é muito sério que eu estou lhe dizendo. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, eu estou falando de características de pessoas que fracassam. Então, a humildade é você aprender com os outros. A humildade, o segredo de você crescer é o aprendizado. Ninguém nasceu sabendo, todos nós fomos adquirindo conhecimento de acordo com o que nós nos dispomos a ouvir, a ler, ok? Para a gente poder falar. Você só fala daquilo que você ouve e daquilo que você vê, ok? Se você não lê, se você não tem paciência para parar e ouvir as pessoas, eu imagino o sucesso que é a tua vida. Amém? Lá em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 6, olha que coisa interessante.
Sabe, pois, que não é por causa da justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-los, pois tu és povo obstinado. Olha o que Deus está dizendo aqui. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor Deus te dá. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo aqui para Moisés, está dizendo para o povo, olha, você sabe que isso não tem a ver com vocês. Não tem a ver com esse sabichão que você é. Isso tem a ver comigo. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Lá em Atos, capítulo 7, no versículo 51, quando a igreja de Atos, ela está passando por um processo, simplesmente lá no versículo 51 diz assim, homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Sempre resistiu o Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Olha que advertência ele está dizendo. Ele está falando, você tem um coração duro, você não tem um coração para ouvir, não tem um coração ensinável, ou sabichão. A instrução que você vai receber é do Espírito Santo. Se você não tem capacidade de ouvir o Espírito Santo, ei, presta atenção, isso é muito forte que eu vou lhe dizer. Se o Espírito Santo não muda uma pessoa, não é você que vai mudá-la. Se o Espírito Santo não muda uma pessoa, não é outro ser humano que vai mudar a vida dela, ok? Confie no Espírito Santo, não seja sábio ao ponto de querer ser mais sábio daquele que tem toda a sabedoria, que é o próprio Deus. Amém? Então pense a respeito disso. Se você for ver lá em Jeremias, o profeta Jeremias, ele começa a chamar a atenção do povo, lá no capítulo 5, no versículo 23, ele começa a dar uma advertência, ele diz assim, mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. As vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam vós do bem. O que Jeremias está dizendo ali, está falando, esse povo chegou numa plataforma que eles agora estão se achando estão se achando a tampa, estão se achando acima de tudo, os sabichões. E aí Jeremias adverte, ele fala assim, olha, o coração de vocês é rebelde. Cuidado, que a maioria dos sabichões são rebeldes. É a quarta característica que vai fazer uma pessoa ela ser alguém fracassado na vida dela. Quinto ponto, e esse eu considero muito forte. Por quê, pastor? Vai falar sobre pessoas que exercem ingratidão. Toda pessoa ingrata, ela vai ser alguém que vai caminhar simplesmente para uma vida de fracasso. Os ingratos, pessoas ingratas, são pessoas que pode ter certeza, quem anda em ingratidão vai ser sempre alguém que vai caminhar passos largos para o fracasso. É alguém que nunca vai dar certo na vida. Quer uma prova disso? Lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 17, vai contar a história dos 10 leprosos. Você lembra dessa palavra? Quando Jesus simplesmente ele diz assim, não foram os 10 os limpos? Ele diz assim, onde estão os 9? Onde estão os 9? Ele falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Em outras palavras, Jesus ele curou 10, um voltou a agradecer, os outros 9, eles só queriam resolver o problema deles, eles só estavam pensando neles, eles ao ponto de essas pessoas ficarem totalmente ingratas. Eles foram ingratos. Eu não sei qual é a história desses outros 9, mas esse ele continuou a história dele. Porque gratidão encerra um ciclo de recompensa na tua vida. Ingratidão vai fazer você cerrar, você vai minar a recompensa de Deus na tua vida, porque ingratidão não vai levar você para lugar nenhum. Ok? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, quando Paulo está falando aos Colossenses, ele diz assim, a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, ele diz assim, domine em vossos corações, e ele diz assim no final, e sede agradecidos. Gratidão é a chave que vai fazer você ter uma vida bem sucedida. Ok? Agora, lembrando sempre,
Esse é o quinto ponto. O primeiro ponto são os incrédulos. O segundo são as pessoas indecisas, ok? O terceiro ponto são as pessoas desfocadas, pessoas que não têm foco. Quarto ponto são as pessoas sabichonas, aqueles que sabem tudo, metidas a saber tudo. Quinto ponto, pessoas ingratas. Isso são pessoas que sempre vão ter uma vida fracassada. Existe um outro tópico que eu acho uma característica também assim pesada e forte. Qual é, pastor? São as pessoas que é conhecida como os apáticos. Sabe o que é apáticos? Indiferente. Aquelas pessoas que são indiferentes. Você já viu pessoas que quando elas estavam... eita Jesus, eu ia usar esse termo, mas eu não posso usar não, porque vai ficar eternizado na internet, né? Mas tu já viu aquelas pessoas que quando elas não têm nada, elas não são nada, elas são humildes ao ponto de ficar perto de você, mas quando elas começam a crescer um pouquinho na vida, ou quase nada, essas pessoas simplesmente elas começam a se tornar apáticas, elas começam a ficar indiferentes, elas começam a ser agora, parece que entrou algo no nariz, que empinou de uma maneira, e essas pessoas, e você percebe no olhar, elas já olham para você, elas juram que elas estão indo para um sucesso, mas elas estão caminhando para o fracasso, porque indiferença não vai fazer você crescer. Olha que coisa interessante, lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, você lembra o que está registrado lá? O que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Ele diz assim, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta, né, os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Em outras palavras, indiferentes, pessoas apáticas. Isso vai fazer com que essas pessoas caminhem, que são características de alguém fracassado. O próprio Tiago, lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 2, ele diz algo que eu fecho isso aqui maravilha com esse versículo. Ele diz assim, vocês cobiçais e nada tendes. Sabe por quê? Ele falou, porque vocês são invejosos, vocês são cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque ele diz, não pedis. Ele diz assim, vocês são indiferentes, vocês são apáticos. Isso é muito forte, características de pessoas que elas vão viver uma vida de fracasso, ok? E aí, queridos, eu vou finalizar logo com isso aqui. A sétima característica de alguém que vive uma vida fracassada, pode ter certeza, cada característica dessa, tem um monte ainda, mas essas características vai mostrar para você simplesmente o que eu estou dizendo. O que é uma pessoa que ela acaba fracassando na vida dela. Está envolvido com o quê? Está envolvido com pelo menos essas 7 características, você vai ver na vida dela. Uma são os incrédulos, ok? Os outros são os indecisos. A outra característica são os desfocados. A quarta característica são as pessoas sabichonas, os que sabem tudo e nunca se submetem a aprender. A quinta são as pessoas ingratas, são pessoas que são mal agradecidas. O sexto ponto são as pessoas apáticas ou as pessoas que são simplesmente indiferentes, ok? E a sétima ocasião ou a sétima colaboradores do fracasso, como disse bem aí Yasmin, são os desrespeitosos. Você já lidou com pessoas que não honram, pessoas que não têm respeito. Pode ter certeza que essa pessoa ela está caminhando a passos largos simplesmente para uma vida de fracasso. Alguém que não sabe respeitar, alguém que não sabe honrar, essa pessoa simplesmente ela vai caminhar para uma vida de fracasso. E como é que você faz isso? Como é que o senhor pode dizer isso, pastor? Provérbios capítulo 20, versículo 20. A palavra de Deus diz aqui: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a lâmpada e ficará em trevas densas. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que coisa terrível para aqueles que querem viver uma vida de fracasso. Ele diz assim: o que a seu pai e sua mãe amaldiçoar, quer dizer, desrespeitar. Se você desonra pai e mãe,
você é alguém que vai ser tendencioso a ter uma vida fracassada, ok? Outra coisa, 1 Pedro capítulo 5, lá no versículo 5, olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus diz assim: semelhante vós, jovens, aleluia, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Ele diz assim: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que coisa interessante. Pessoas, querido, que desonram, pessoas que são desrespeitosas, elas vão viver uma vida fracassada. Constantemente você vai ver que essas pessoas começam e nunca terminam e nada dá certo para elas. Mas isso não tem a ver com a mão de Deus pesando sobre ela. Isso tem a ver porque ela não anda dentro de um caminho de princípios sobrenatural. Quer mais um conselho sobre esse? Olha lá o que diz lá em Provérbios 30, 17. Ele diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da água das águias os comerão. Isso é muito forte. Sabe, queridos, se você não dá ouvido a pessoas que são mais experientes e pessoas que estão lá na frente, você está gerando em você um sentimento de desrespeito, de desonra, e isso vai causar um buraco muito grande dentro de você. É melhor você alinhar teu coração, guardar teu coração. Por quê? Porque você precisa conhecer. A honra, ela vai levar você a um caminho de recompensa, a um caminho de colheita sobrenatural. Malaquias, lá no capítulo 1, no versículo 6 e 7, ele fala de algo sobre pai, filho, fala sobre servo, sobre senhor, e ele traz justamente sobre essa característica, ele traz algo tremendo, e ele diz assim: olha, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Amém? Pense sobre isso. Pense qual é o tipo de respeito, qual é o tipo de honra que você tem para com Deus, para com as pessoas. Então, só para revisar tudo isso, colaboradores, como Yasmin colocou aí, Yasmin repete de novo isso aí: colaboradores para o fracasso, incredulidade, indecisão, amém? Falta de foco, sabedoria humana e não divina, os metidos a sabichões, os sabe tudo, ingratidão, ok? Pessoas apáticas, indiferentes e desrespeitosas, amém? Eu espero que você olhe todas essas instruções e Deus queira que nada disso esteja em prática na tua vida. Se estiver, alinhe o teu coração, que você vai ver que simplesmente vai haver uma mudança extraordinária na tua vida. Você sairá dessa posição onde nada está dando certo e você vai caminhar para uma vida onde as coisas vão funcionar de acordo com o que Deus quer. Avalie, analise. Se não há nenhuma prática, fica como vacina. Se há alguma prática, se você se viu dentro dessa situação, em algumas coisas, alinhe teu coração e flua e cresça para que você avance cada vez mais. Nada na vida é mais importante do que você viver a vida que Deus tem para você. Não aceite algo menor do que aquilo que Deus tem para você. Viva uma vida abundante diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém?